Olá, galera do oitavo ano. Vamos para a aula 36. Essa aula vai tratar de problemas com dois móveis. Então, vamos analisar aqui quais são as informações que nós temos nessa aula. Alguns problemas envolvem dois móveis percorrendo uma mesma trajetória em sentidos opostos, partindo de um mesmo instante. Considerando um móvel 1 com velocidade v1 percorrendo uma distância d1. Calcule durante um tempo t. E um móvel 2 com velocidade v2 percorrendo uma distância d2 durante um tempo t. Podemos fazer o seguinte esquema. Então, de acordo com o que está falando aqui, nós temos um móvel 1 percorrendo uma distância 1 até aqui o encontro. Ele está numa velocidade v1 e gasta t, a distância daqui até aqui. O tempo é t. O móvel 2, ele sai daqui, vem para cá. A distância é uma distância d2, essa distância. A velocidade desse segundo móvel é v2. E o tempo que ele gastou é o mesmo tempo que esse gastou. O tempo é t. Então, são dois móveis que estão saindo de sentidos opostos e vão caminhar para o encontro. Olha, eles estão saindo de sentidos opostos e vão caminhar para um ponto de encontro, tá? Essa é uma distância, a distância que o móvel 1 vai percorrer. Essa é a distância que o móvel 2 vai percorrer. Se os dois saem no mesmo instante, quando eles se encontram, o tempo que percorreu foi o mesmo. O tempo gasto no percurso foi o mesmo. Por isso que esse t do móvel 1 e o t do móvel 2 é o mesmo. Só que a velocidade desse é uma, a velocidade desse é outra. Outra coisa, a distância total é a soma das duas distâncias, d1 mais d2. Se eu somar essa distância com essa distância, eu tenho a distância total, tá bom? E prestem bem atenção. Na aula passada, nós estudamos algumas fórmulas em relação à distância. Deixa eu encontrar elas aqui para a gente poder fazer um comentáriozinho. Achei. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Tá vendo essa fórmula? Essa vai ser a fórmula padrão que nós vamos usar nessas aulas. Então, presta atenção. Para esse móvel 1, a distância 1 é a velocidade 1 vezes o tempo. Para o móvel 2, a distância 2 é igual à velocidade do móvel 2 vezes o tempo. Como a distância total é d1 vezes d2, eu posso substituir d1 por v1 vezes t. É o que está aqui, Eu posso substituir d2 por v2 vezes t. É o que está aqui, Então, v1 vezes t mais v2 vezes t é igual à distância total. Então, eu estou pegando essa fórmula que está aqui em cima, substituindo d1 e d2 pelos valores, v1 vezes t, v2 vezes t. Vamos ver essa aplicação dessa explicação na prática. Como é que ela funciona na prática? Então, prestem bastante atenção nesse exercício aqui, tá? Um móvel A parte de São Paulo para o Rio de Janeiro no mesmo instante em que um móvel B parte do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, eu vou procurar fazer um desenho dessa história. Aqui eu tenho o móvel A partindo de São Paulo. Essa é a trajetória. Aqui eu tenho o móvel B partindo do Rio de Janeiro. Tá? Eles partiram no mesmo instante. A mantém velocidade constante de 87 km por hora. Então, a velocidade do A eu vou anotar em cima dele. 87 km por hora. B mantém a velocidade constante de 130,5 km por hora. 130,5 km por hora. Admita que o percurso entre as cidades tem extensão de 435 quilômetros. Essa distância aqui entre as duas cidades é 435 quilômetros.
Atenção, um móvel A parte de São Paulo para o Rio. O A está vindo daqui para cá. O móvel B parte do Rio para São Paulo. O B está vindo daqui para cá. Então, se esses dois móveis estão em sentidos contrários, numa mesma trajetória, eu entendo que esses móveis vão se encontrar em algum lugar. Então, eu vou falar que o ponto de encontro é aqui. Ou não, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser onde você quiser. Eu coloquei mais para cá um pouquinho, perto do A, porque a velocidade do B eu percebi que ela é maior que a do A. Então, por isso que eu coloquei esse E um pouquinho mais próximo do A. Tá bom? Então, prestem bastante atenção. Segredo para se resolver esses exercícios. Primeiro passo, fazer um desenho da situação. O desenho já é uma grande pontuação que você está obtendo na resolução de um exercício para a prova. Fazer o desenho corretamente já é uma boa porcentagem de chance de você acertar o exercício, tá bom? Então, à medida que eu fui lendo, eu fui montando essa história. O móvel A parte de São Paulo, no sentido do Rio. O móvel B parte do Rio, sentido São Paulo. A distância entre as duas cidades é 435 km. Velocidade do A, 87 km por hora. Velocidade do B, 130,5 km por hora. E eles vão se encontrar num ponto. Porque a trajetória dos dois é a mesma, porém o sentido é oposto. Eles estão na mesma trajetória, mas em sentidos opostos. Tá bom? Pergunta da letra A. A que distância de São Paulo irá ocorrer o encontro entre os dois carros? Para responder essa pergunta, a que distância de São Paulo vai ocorrer o encontro dos carros, eu fiz o seguinte cálculo. Prestem bastante atenção aqui agora, tá? Bom, eu tenho o mesmo desenho aqui em cima, que eu tinha feito para vocês, né? Eu vou chamar a distância de A até o ponto de encontro de X. Eu não faço nem ideia que distância que é, mas eu vou chamar de X. Eu vou chamar a distância do B até o ponto de encontro de 435 menos esse X aqui que ele não percorreu. Então, uma distância eu chamo de X e a outra é o total, a distância total, menos o X, que é esse começo, tá? Então, olha, distância do A, formulazinha da distância. A distância que o A percorreu é a velocidade do A vezes o tempo. A distância que o B percorreu é a velocidade do B vezes o tempo. E aí, como é que vai ficar esse cálculo? Se eu somar a distância do A com a distância do B, eu tenho a distância total. Só que a distância total, o exercício já me deu. Qual que é a distância total? 435. Quem é dA? É a velocidade do A vezes o tempo. Olha lá, a velocidade do A vezes o tempo. Eu troquei dA por VA vezes T. Quem é dB? É a velocidade do B vezes o tempo. Isso aqui vai dar 435. Qual é a velocidade do A? 87 vezes o tempo. Qual é a velocidade do B? 130,5 vezes o tempo. A soma desses dois vai dar 435. 87T mais 130,5T vai dar 217,5T. Passa 217,5 dividindo 435. Essa divisão dá 2 horas. Ou seja, presta atenção, eles levam 2 horas para se encontrar. Tá? O tempo é o mesmo para os dois, Ronan? Sim, o tempo é o mesmo para os dois, porque eles partem no mesmo instante. Se os dois partem no mesmo instante, o encontro vai acontecer no mesmo instante. Então, eles levaram 2 horas para se encontrar. A pergunta da letra A é a seguinte, repetindo a pergunta da letra A, que até agora nós não respondemos ela. A que distância de São Paulo vai ocorrer o encontro? Distância que o móvel A percorreu é aquele que sai de São Paulo. É a velocidade do A vezes o tempo. Qual que é a velocidade do A? 87. Qual que é o tempo que ele levou para encontrar? 2 horas. 87 vezes 2, 174 quilômetros de São Paulo, a 174 quilômetros de São Paulo, vai ocorrer o encontro. Essa é a resposta da letra A, tá bom? Vamos agora para a perguntinha da letra B. A B está perguntando,
Depois de quanto tempo após a partida vai ocorrer o encontro? Ora, nós acabamos de fazer o cálculo. É todo esse processo aqui, ó. 2 horas. 2 horas depois da partida vai acontecer o encontro. Então, esse tempo que a gente calculou inicialmente, para poder descobrir a resposta da A, já é automaticamente a resposta da B. Então, resposta da B, o tempo vai levar o tempo de 2 horas. Letra C. Quanto tempo depois do encontro o automóvel A irá percorrer até chegar no Rio de Janeiro? O que eu fiz? Qual foi o cálculo que eu fiz? O móvel A percorreu 174 quilômetros, mas falta 400, a distância de São Paulo ao Rio é 435. Então, 435 menos 174 vai dar 261 quilômetros que faltam. O que eu fiz? Peguei a fórmula distância do A é igual à velocidade do A vezes o tempo, substituí a distância do A, o 261 que está faltando, passei o 87 dividindo. Quem está multiplicando, passa dividindo. 261 dividido por 87, o tempo são 3 horas. Quer dizer que o A já percorreu, olha aqui o desenho, o A já percorreu 2 horas, gastou 2 horas até o ponto de encontro. Ele ainda vai gastar mais 3 horas para chegar até o Rio de Janeiro, tá? Então ele gastou 2 horas até aqui e daqui até o final ele vai gastar mais 3 horas. Tudo bem até aí, galera? Então, ó, 3 horas do ponto de encontro até o Rio de Janeiro. Vamos agora para a pergunta D. Os carros chegam em instantes diferentes a seus destinos. Qual deles chega antes? E quanto tempo depois o outro chega? Agora, galera, essa pergunta, a primeira perguntinha é muito fácil de responder, tá? O carro que chega primeiro é o que está mais rápido, porque os dois partem no mesmo instante, tá? Ó, no mesmo instante em que o automóvel B parte do Rio. Eles partem no mesmo instante. Quem está mais rápido é o B. Então o B vai chegar antes. Uma das perguntas eu já respondi, ó. Qual deles chega antes? Resposta é o B, tá? Quanto tempo depois o outro vai chegar a seu destino? Pessoal, atenção. Qual que é o cálculo que eu fiz? Eu sei que o A gasta 5 horas. Quantas horas que o B gasta? Eu peguei o 435 e dividi pela velocidade, que é 130,5. Deu 3,33333. 3 horas, 33333 minutos. Essa parte decimal é 1/3 de hora. Então ele gasta 3 horas e 1/3 de hora. 1/3 de horas é 20 minutos. Esse é o tempo que o B gasta, 3 horas e 20 minutos. Se o A gasta 5, o B chega primeiro 1 hora e 40 minutos na frente do A. Por quê? Porque 5 horas menos 3 horas e 20 dá 1 hora e 40. Então a vantagem do B em relação ao A é de 1 hora e 40. Mas e se eu pensar em relação ao A, o A em relação ao B? O A vai chegar 1 hora e 40 depois do B. O B chega 1 hora e 40 antes do A, o A chega 1 hora e 40 depois do B. Tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Eu vou gravar mais um videozinho aqui com a explicação da questão número 2 e vou dar um tempo para vocês fazerem as outras duas, tá joia? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Questão 2. Atenção aqui para a questão número 2, vamos voltar ao foco. 2 motociclistas partem no mesmo instante de um mesmo ponto de um percurso circular. Percurso circular. Eles partem de um mesmo ponto. Então eu tenho um motociclista A, tenho um motociclista B. Pronto, o desenho é esse, tá? Eles deslocam-se em sentidos opostos. O A vem para cá, o B vem para cá. A velocidade 120, 140 km por hora. Então, ó, 120 km por hora, 140 km por hora. Beleza? O primeiro encontro entre eles ocorre 15 minutos depois da partida. Então, eu vou colocar o ponto de encontro aqui. Por que você pôs ele mais perto do A, Ronan? Porque o B está mais rápido. 15 minutos depois.
15 minutos é qual fração de 1 hora? 15 sobre 60. Se você simplificar, dá 1/4 de hora. O primeiro encontro entre eles ocorre 15 minutos depois da partida. Qual é o comprimento do percurso? Pessoal, para eu saber o comprimento do percurso, comprimento total do percurso, eu faço isso aqui, ó. Distância do A é igual a velocidade do A vezes o tempo, que é 1/4. Quer dizer que a distância do A é 30 quilômetros. O A percorreu daqui até aqui 30 quilômetros. Vamos fazer o mesmo cálculo para o B. Distância do B é igual a velocidade do B, que é 140, vezes o tempo, que é 1/4. Os dois partem no mesmo instante, vão se encontrar 15 minutos depois, que é 1/4 de hora. Distância do B é igual a 35 quilômetros. Se você dividir 140 por 4, você vai chegar no 35. Distância total do percurso é 30 mais 35, que é igual a 65 quilômetros. Essa é a resposta do exercício 2. Atenção, não sei se vocês perceberam, mas o exercício fica claro para mim quando eu faço o desenho, tá? Mostro as setinhas para onde está sendo sentido, coloco a velocidade, marco o ponto de encontro, aí o exercício fica claro, beleza? Então, boa sorte para vocês na resolução agora do 3 e do 4, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? E daqui a pouco eu vou mandar outro videozinho da próxima aula. Forte abraço!